Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais um episódio da nossa TV CREF 5. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita, que comunica. Somos um CREF de todos. Sou Gernanda Lea e hoje vamos ter um bate-papo esclarecedor sobre processos e procedimentos fiscalizatórios e teremos a honra de receber o presidente do CREF 5, René Maza, o agente de fiscalização, Paulo Vitor, e a doutora Patrícia Albuquerque, advogada do CREF 5. Gostaria de solicitar uma saudação para o nosso público e falar um pouco da atuação de cada um de vocês. Pode começar. Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Albuquerque, como a Fernanda falou, eu sou assessora jurídica, advogada do CREF 5 e atuo com o pós-fiscalização, diretamente com a fiscalização que acontece após o momento fiscalizatório, o ato fiscalizatório. Certo, eu me chamo Paulo Vitor, eu sou agente de fiscalização do CREF, desde 2012, né, que eu estou nessa função, e aí a gente faz parte, né, desse primeiro trabalho de linha de frente, né, como a gente chama do conselho, é onde tudo começa, né, então assim, a gente vai debater hoje um pouquinho, explicar todo esse procedimento, né, junto com o início e o final com a doutora Patrícia. Eu sou o professor René Maza, profissional de educação física, estou na função de presidente do CREF atualmente e também estou apoiando e contribuindo com as fiscalizações do CREF 5 no que tange à organização e está também presente junto com os fiscais do interior do estado nas blitz do CREF. Renê, existe um planejamento dessas ações de fiscalização, um mapeamento? Como é que está sendo a ampliação da fiscalização no interior do Ceará? Primeiro é importante dizer que o CREF 5 ele tem 6 agentes fiscais, aumentamos em 50% esse ano, né, e já liberamos a contratação de mais 2, então vamos dobrar nossa fiscalização nesse primeiro ano de mandato. Toda a fiscalização do CREF 5 ela acontece de forma ordenada, organizada. Existe um mapeamento da região metropolitana por zonas e também um mapeamento do interior do estado por macro-regiões, onde já existe hoje um fiscal específico para o Cariri e um fiscal específico para a Zona Norte. Cariri com sede no Crato e Zona Norte com sede em Sobral. Os demais fiscais, eles fiscalizam a região metropolitana de Fortaleza e também, por meio de blitz, nós fiscalizamos em massa, né, todo o grupo, o interior do estado. Todo dia eles saem para fiscalizar com as suas rotas específicas e quando nós recebemos denúncia, essas denúncias se tornam prioridade para o CREF. Elas são encaixadas logo no começo, porque a denúncia ela é algo que a sociedade ou até mesmo um profissional se sentiu ali lesado por falta de um profissional irregular, ou por uma academia que não está da forma correta, e a gente coloca ali como uma prioridade e se inicia essa fiscalização. Então, o CREF 5 ele cobre os 184 municípios do estado do Ceará. As blitz foram implantadas nessa gestão como um ponto de inovação, onde eu escutava muito falar que o CREF estava presente nos 184 municípios, mas muitas das vezes ele ia num determinado município que tinha 20 academias e fiscalizava 2 ou 3, era o que eu escutava dos profissionais. Chegando dentro do CREF, a gente foi fazer um apanhado e vimos que o CREF fiscaliza tudo, mas a blitz é uma maneira da gente chegar de surpresa, vamos dizer assim, né, com todo o nosso quadro de fiscalização para exaurir determinada região. Então, quando a gente monta uma blitz, por exemplo, como no Cariri, nós fizemos ali talvez 40% do Cariri. Já na Ibiapaba fizemos 100%. E no Vale do Curu agora, finalizando hoje, fizemos também 100%. Então, fiscalizamos todos os estabelecimentos registrados e não registrados. E uma coisa interessante é que quando a gente chega numa academia e pergunta: "Abriu uma academia nova?" E aí a pessoa às vezes diz: "Abriu, é bem ali." Ali a 2 quarteirões, só dobrar à direita. E a gente vai lá, às vezes a gente não sabia, não estava na nossa rota, mas a gente não deixa de fazê-lo, tá? Paulo, como é que funciona o protocolo, né, de quando o fiscal chega em um estabelecimento, qual é o passo a passo, qual é a primeira coisa a ser verificada? Certo, o nosso trabalho enquanto fiscal, até como agente mesmo público, né, faz parte do nosso código de conduta, a gente primeiramente tem que se identificar, né, que até é uma confusão que às vezes algumas pessoas, sociedades, profissionais fazem, achando que a gente tem que ir, às vezes, disfarçado, ou não dizer que nós somos do CREF para poder observar alguma coisa, só que faz parte da função
a gente se identificar como agente de fiscalização do conselho, né, e pedir primeiramente para falar como responsável da academia, né, que pode ser um profissional ou proprietário, quem responder pela academia naquele momento, e a partir daí a gente observa, né, e averigua quem é que está como responsável pelas atividades, né, que estão sendo ministradas, né, quem é o professor, né, que está no momento. Então, a partir daí a gente averigua a cédula profissional dele, se ele é um profissional registrado, né, se tem estudantes, né, em situação de estágio, né, no caso de haver estudantes, a gente também observa a questão do contrato de estágio, se tem contrato, se não tem, se tiver, se está válido, né, dentro da validade do período, tudo direitinho, assinatura entre a IES, né, e também, se tiver, outra coisa que a gente observa também enquanto pessoa física é os personal trainers, né, porque por mais que não seja funcionário da academia, por exemplo, é um autônomo, mas ele está usando o espaço da academia, então é a responsabilidade da academia também, né, se certificar que aquele profissional que está ali como personal trainer também seja um profissional habilitado pelo CREF. Então, primeiro a gente vê quem está atuando, né, e ao mesmo tempo, né, não é assim, digamos que muitas vezes a gente já vai sabendo se a academia também ela é registrada, certificada pelo CREF, porque ela também, a academia, o estabelecimento, o box, né, seja qual for, qualquer estabelecimento que oferta atividade de condicionamento físico, né, natação, hidroginástica, academia, boxe, o que for, ela precisa também ter um certificado, né, junto ao conselho. E aí, para ter certificado, são exigidos alguns documentos, né, que é o CNPJ, os alvarás junto à prefeitura, de funcionamento sanitário, um certificado de Corpo de corpo de bombeiros. bombeiros, né, e aí, isso é a documentação básica que a gente também averigua se a academia tem, né, e se ela não tiver, é feito, né, a notificação, a orientação também, que muitas vezes as pessoas abrem sem saber, sem ter a orientação devida, né, acha que é, sei lá, um comércio qualquer e vou abrir aqui meu mercadinho, vou abrir as portas e colocar uma mercadoria dentro, não é bem assim, né? Tem por ser uma questão de saúde pública, a gente precisa seguir, né, os protocolos, a documentação oficial, tem que ter um responsável técnico, então, é basicamente essas duas vertentes, né? O exercício profissional, quem é que está atuando e a documentação da empresa. Quais são as principais irregularidades encontradas no dia a dia? Como você está em campo, então creio que você consiga mencionar com precisão esses principais erros cometidos pelos donos, pelos RTs. De grosso modo, assim, em grosso modo, a gente tem três principais que a gente vê com mais frequência, né? Que a gente constata. É academia clandestina, estabelecimento clandestino, sem registro no CREF, né? Sem um certificado. A ausência do profissional mesmo, assim, parece um absurdo, mas assim, tem academia que funciona sem ter ninguém, né? E também, quando não tem ninguém, tem um exercício ilegal, assim, uma pessoa não habilitada, um falso profissional, às vezes um estudante mesmo de educação física que está ali Sem atra- supervisão. sem supervisão, atravessando, né, um momento que ainda não é o adequado. Então, assim, então essas são as principais irregularidades que a gente vê, né? E aí vai variar muito também até da região, assim. Em Fortaleza já é mais a questão de personal trainers, né? Falso personal trainer, porque academias já são maioria certificadas, então tem um outro ali que o cara vê que o estudante, como eu falei, né, que já começa a postar no seu Instagram que é personal sem ainda estar habilitado, e aí tá na academia, a gente tem que procurar isso, mas quando vai para o interior, né, já dependendo do centro, já não tem uma quantidade de profissionais que cubra todas as academias, então fica muita academia sem ter um profissional, aí bota. Aí uma coisa vai levando a outra, né? Fica sem um profissional, bota qualquer pessoa no lugar, então vem um estudante, vem um leigo qualquer, às vezes uma pessoa que treinou ali, atleta de fisiculturismo e se acha no direito, né, de ter, eu treinei muito tempo, eu sou atleta, eu posso dar aula, então assim, e aí a gente costuma ver isso bastante, são as três principais que a gente costuma constatar, né? Tem uma situação também que eu identifico bastante, Paulo, que acaba que chega para mim, Uhum. que é a questão do estágio irregular, Sim, sim. que é quando ou não tem o contrato de estágio ali organizado na academia, e esse contrato ele Sim. precisa estar assinado pela academia, pelo estudante, pela instituição de ensino superior. Não pode ser simplesmente a academia e o estudante. Isso. Isso pode acontecer, mas também eles simplesmente apresentam a declaração Sim. da faculdade. E É. essa declaração de faculdade, ela não confirma essa vinculação de estágio. Então, ela não tem validade para nós. E é por isso que eu arrolei tudo no exercício legal, porque para nós nem Uhum. considera o estágio, porque às vezes É. é apresentado pela academia, não, isso aqui é meu estagiário. Aí manda a Pois cadê o declaração. contrato? Tá aqui a declaração, não. Isso aqui não é por isso que a gente, no Uhum. final das contas, vai para um exercício legal mesmo, mas faz todo sentido, né? Você tá colocando, porque às vezes o cara tá com uma pessoa supervisionando, mas não tem um contrato, né? Tem só declaração. Então tá com um contrato, mas não tem
o supervisor. Então entra nessa situação do estágio irregular também, que de fato Sim. também é muito encontrado. Aproveitando essa fala da doutora Patrícia, hoje tem que ter um seguro, né? Sim. Um Tem. seguro para o estudante que está lá prestando estágio, não é isso? Para todo estágio, Todo todo e estágio. qualquer estágio. A lei de estágio, ela coloca em seus requisitos que é necessário realizar, Uhum. fazer esse seguro aí de vida, ele É. é obrigatório. Porque como não gera vínculo empregatício, porque se fosse uma pessoa que está com a carteira assinada, ela é segurada pelo INSS, né? Mas como é um estágio, não gera vínculo empregatício, então tem o contrato lá de serviço, né? Da prestação educacional, mas em contrapartida tem que ter essa garantia para ele, esse seguro de vida, caso aconteça alguma coisa com ele no período do estágio. Patrícia, qual o processo após essas notificações e qual a diferença entre uma infração administrativa e uma infração do exercício ilegal da profissão? Pronto. São duas perguntas que merecem respostas extensas, porque para cada irregularidade identificada pela fiscalização, existe uma atuação necessária a ser realizada aqui pelo departamento jurídico. Então, assim, se for identificado um estabelecimento sem registro, esse estabelecimento sem registro, ele é suscetível à aplicação de multa. Então, se for um novo estabelecimento, a gente normalmente realiza mutirões e dá oportunidade aos Uhum. proprietários de regularizar de forma amigável. Se já tiver passado por todo esse processo e a academia continua na irregularidade, então acaba que é necessário, na verdade, a gente precisa aplicar a multa em desfavor desse estabelecimento. Se for identificado, por exemplo, o exercício ilegal da profissão, o que é que deve ser feito pelo jurídico? O jurídico precisa comunicar à autoridade policial da contravenção penal. Observação importante: é uma contravenção penal identificada lá no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, não é, portanto, crime, tá? O exercício legal da profissão. Então, não há uma diferenciação específica sobre a atuação administrativa e a atuação em relação ao exercício legal da profissão. A gente precisa administrativamente tomar medidas em relação ao proprietário da academia, o responsável técnico que permitiu a atuação ilegal no seu estabelecimento e, em paralelo, comunicar à autoridade policial para que siga a sua tramitação. Então, é isso que deve ser feito no atinente ao exercício legal. E aí, a ausência de profissional de educação física também é uma irregularidade suscetível à aplicação de multa. Defesas podem ser apresentadas, o jurídico analisa as defesas, e aí analisa também a questão de se já aconteceu, se a conduta né? tem se repetindo, exatamente a reincidência das atuações. E aí tem mais algumas irregularidades, já falamos de estágio irregular, exercício legal da profissão, estabelecimento sem registro, Aí tem também ausência, e também o profissional que está fora da categoria, né? a Também questão isso. tem ainda esse calo ainda hoje, porque desde a divisão, né, que foi feita pelo Ministério da Educação entre licenciatura e bacharelado, durante muito tempo aqui no interior do Ceará, principalmente, só eram ofertados com licenciatura. Então, o licenciado se formava, se registrava e ia para a academia. Então, e muitas vezes, mesmo com a oferta já hoje em dia, cursos online, AD, enfim, sem presencial, deu a oportunidade deles concluírem o bacharelado, né, se regularizarem da forma correta, mas assim, ainda tem alguns nessa situação de licenciados atuando na academia, o que é considerado exercício irregular, não é um exercício legal, Isso. não é uma contravenção penal, apenas aí sim uma notificação administrativa, né, infração que pode gerar um processo ético, né, Uhum. e aí que eles têm que, né, tá realmente tudo que é licenciado, E atuação existe na também escola. uma ação do jurídico em Sim. relação aos editais. Porque Sim, você vai sim. falar da questão da licenciatura e do bacharelado, muitas vezes, quando existe a oferta de vagas destinadas a profissionais de educação física e estas vagas estão irregulares em editais de concursos ou Uhum. seleções públicas simplificadas, então a gente precisa intervir, Uhum. precisa oficiar, pedir alteração para que o Muitas vezes bacharelado... nem exigem, né, nem botam a exigência do CREF, muitas vezes, né, tem que já ser logo de cara. Então, essa é uma atuação do jurídico que eu considero muito relevante, que é a tentativa, inicialmente administrativa, de
corrigir editais. Uhum. E em caso de não solução amigável, a gente necessita realmente entrar com ação judicial. E usualmente a gente tem obtido êxito. Uhum. Como é que tem sido essa troca de experiências do CREF 5 com os demais CREFs? Bom, o sistema Confef-Crefs, ele possibilita encontros anuais com a fiscalização, com as câmaras, no colégio de presidentes, e tudo isso traz uma bagagem muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer 16 CREFs, eu sempre falo isso, porque isso me deu uma capacidade de entender o sistema como um todo, entender como funciona uma parte da fiscalização, a governança do CREF, conheci os presidentes. Então, essa troca que nós temos, né, tanto nos treinamentos, quanto nos encontros de Câmara, encontros oficiais do Confef e outros encontros que os fiscais são enviados, na medida do possível, para adquirir novas experiências, eles enriquecem a nossa prática. Eu vinha conversando com o Paulo e com a Patrícia agora no carro sobre novas situações que a gente tem que conversar com calma, se cercar de todos os cuidados, entender como fazer da melhor forma possível, com Todo o apoio amparo jurídico. isso, do Ministério Uhum. Público, né, com amparo da vigilância sanitária, Uhum. dos órgãos também que podem nos apoiar, como a polícia, como e etc. Então, assim, a gente está desenvolvendo nesse primeiro ano a organização da fiscalização e já temos colhido muitos frutos, bons frutos, em relação a números e a qualidade da fiscalização. Tem chegado um material muito bom para os fiscais também. A gente já não faz, quase não faz mais a atuação no papel, só quando há extrema necessidade para ser mais rápido, mas a gente Uhum. faz no tablet já, né? Vão chegar as câmeras corporais. A gente está tentando, da melhor maneira possível, deixar o CREF 5 moderno, né, em relação à fiscalização. Como é que funciona a questão da denúncia? Ela é realmente em total sigilo? Existe um canal oficial e seguro para a pessoa ir fazer essa denúncia? E como é que faz o acompanhamento também da denúncia? Pronto. Existe, com certeza, e a gente inclusive incentiva, tá, que sejam feitas denúncias, a identidade do denunciante não será exposta. É muito importante esse papel da sociedade, dos profissionais de educação física que estão em situação de irregularidade. Então, É porque como no protocolo, às vezes, eles precisam se identificar, sei lá, botar um nome, um telefone, eles acham que vão ser expostos, né? Mas é garantido totalmente o sigilo, anonimato do conteúdo, né? É só quem sabe é a pessoa que vai lá realmente averiguar. no site do CREF 5, cref5.org.br, tem uma aba fiscalização, aí nela lá você pode clicar em denúncia, e aí, se identificado, né, assim, para nós, para a administração, nós não vamos divulgar nenhuma informação pessoal. Se identificado, nós conseguiremos dar um retorno sobre essa fiscalização, sobre essa denúncia. Então, a gente vai proceder com a fiscalização. Normalmente, Paulo pode me complementar. Normalmente é colocado lá Isso, na prioridade, né, Paulo? exatamente. Tanto a questão da identificação é bom para o denunciante acompanhar o que aconteceu, né? Porque ele recebe um e-mail de que ó, sua denúncia foi recebida, quando é averiguada, é um retorno do se foi constatado, se não foi. E o que ele tá falando? E aí, sobre a questão da não identificação, infelizmente a gente não consegue dar o retorno, porque não. Quando a gente faz da mesma forma, assim, dá prioridade, né? E assim, é uma coisa que também está no na nossa conduta, né? A fiscalização a denúncia é prioridade diante de todas as outras situações de fiscalização, né? Então a gente tem meio que uma hierarquia. Primeiro tem as denúncias, aí, primeiro se tiver numa rota, primeiro as denúncias, depois as academias sem registro, e aí depois a gente vai para aquelas que já estão registradas, certificadas, mas que porventura pode ter alguma irregularidade também, né? As Então, denominadas fiscalizações de rotina, isso, né? exatamente. Então, para que a pessoa tenha, obviamente, o retorno, tem que ter sido uma denúncia onde a pessoa coloca o nome, um telefone,
porque obviamente que anônimo não Sim. tem como encontrar a Sim. pessoa para Nós poder. recebemos, mas não conseguimos dar um retorno. Então, é importante, é interessante que haja a identificação para nós. Nós não vamos expor a identidade, e não vamos chegar na fiscalização dizendo, olha, chegamos aqui porque É. fulano mandou, esse risco não existe. E até para ele cobrar, por exemplo, o denúnciante cobrar a gente, ó, mandei essa denúncia há tanto tempo, ninguém me respondeu ainda. Então, essa questão da identificação do protocolo é fundamental em todos esses aspectos aí que a gente colocou. Só a título de conhecimento, o anonimato é diferente do sigilo. O anonimato é quando eu me identifico ou não. E o sigilo é o que a gente garante para a pessoa que vai denunciar, Uhum. que isso é algo interno. Nem o próprio conselheiro sabe aonde a fiscalização está. Eu, pelo menos, não me recordo de ter perguntado nenhuma vez para o departamento nem para os fiscais onde eles estão. Uhum. Por quê? Porque isso corre independente da nossa função. Claro que a gente contribui, a gente direciona, mas assim, a fiscalização ela vai acontecer de todo jeito. Então, o conselheiro não é para saber onde o fiscal está. Quem tem que saber onde o fiscal está é o departamento que direcionou e fez lá o itinerário para Uhum. que ele cumpra. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre as ampliações que vêm sendo feitas para que aumente essas fiscalizações no território do Ceará. Bom, já chegando aqui ao nosso encerramento, eu gostaria de dizer que a primeira coisa que a gente fez como nova gestão foi entender como estava, onde nós estávamos, que ponto nós estávamos em relação à fiscalização, né? Quantas fiscalizações aconteciam por dia, como é que era o formato, como é que acontecia, o que é que era na capital, na região metropolitana, no interior, para depois a gente traçar uma direção, um mapa, né? O engraçado foi que quando a gente já estava com tudo pronto para lançar as metas aqui no CREF, com a FEF lançou lá. Uhum. Foi uma coisa bem assim interessante, porque a gente já estava com tudo pronto. Acredito que não tenha saído do CREF, né? Foi Porque bem alinhado, né? já era um desejo do CREF 5, dos CREFs e acredito que do CONFEF. E aí a gente criou metas. E a meta é algo muito legal, porque isso estimula a você a ter um número, um olhar. E aquilo se traduz num outro número, né? Quantidade de fiscalizações por fiscais, quantidade de fiscalizações semanais, quinzenais, mensais, e a gente consegue até mensurar e fazer uma projeção de como nós vamos estar no final do ano em relação à fiscalização. E aí a gente também se preocupa não só com a quantidade, mas com a qualidade da fiscalização, né? Os nossos fiscais, eles são profissionais muito sérios, idôneos, né? Eles chegam na posição de fiscal, mas também são profissionais, são parceiros. Uhum. Nós temos que entender que o fiscal, ele é um profissional de educação física, ele é efetivo, ele é concursado, né? E ele também é parceiro. Então, muitas das vezes nós somos recebidos, eu acredito que a maioria das vezes, da melhor forma possível, né? A minha experiência agora, acompanhando mais de perto, já que eu faço isso há pelo menos uns 7 anos, já tive a oportunidade de fazer nas gestões anteriores, agora a gente está sendo super bem recebido. Os profissionais, proprietários de academia RT, chamam a gente pelo nome. Então, isso é um ganho, um avanço, mostra que a fiscalização, apesar de ser um órgão que muitas das vezes parece ser antipático, mas nós estamos fiscalizando colegas de profissão. Nós temos que ter uma atenção especial. Não é algo assim que a gente pode fazer de qualquer jeito. Os nossos fiscais são muito preparados para isso. À medida que eles são muito sérios, são muito duros, eles também são parceiros. Eles escutam, eles trazem a demanda para dentro do CREF, e a gente procura entender e ter um olhar empático em cada situação. Então, quando chega o auto na doutora Patrícia, nós dialogamos muito. Algumas situações, elas são inadmissíveis e outras, sim, nós temos que dar um prazo, ampliar esse prazo. Inclusive, eu queria até que ela falasse, nós temos uma situação que é o mutirão de conciliação, que essas pessoas que são fiscalizadas, muitas das vezes, não têm a noção da responsabilidade que elas têm. O RT também, às vezes, não tem. Deveria ter. Isso não tira a culpa deles. Deveriam ter. Mas eles não têm. E aí a gente entra com essa empatia. Um CREF mais humano, onde... E também isso não é uma novidade dessa gestão, já existia, mas a gente trouxe, porque entende ser importante, da doutora Patrícia reunir com o conselheiro e esses proprietários, né, Patrícia? Uhum. Para Isso. tentar resolver a situação. Isso, normalmente a fiscalização,
quando identificam irregularidade, eu até falei um pouquinho sobre lá na pessoa jurídica sem registro, mas é para além da pessoa jurídica sem registro. A gente ampliou nessa gestão. Então, assim, o mutirão, ele atende tanto responsáveis técnicos em situação de irregularidade, que permitiu o exercício legal da profissão, ausência de profissional na academia, quanto a pessoa jurídica sem registro. É um momento que não é próprio para academias que estão em reiteradas irregularidades e que a gente dá a oportunidade mesmo para dialogar sobre como proceder para o registro. O que é que está faltando? É um momento que a gente é um encontro virtual que a gente, quer queira, quer não, a tecnologia nos possibilitou esse cara a cara. E aí a gente conversa, qual é a sua dúvida, o que está faltando, a lista de documentação necessária para a realização de registro é essa, como é que a gente pode fazer, qual o prazo que você precisa para regularizar. E quando se trata de responsável técnico, a gente adverte, porque tem muita gente que acha que é simplesmente assinar pela academia e pronto. Não, Sim. olha, você permitiu o exercício legal na sua academia. Isso aqui vai, numa próxima situação, isso aqui você vai ser multado. Então, eu não quero que você seja pego de surpresa. Na verdade, eu não quero que você seja pego em momento nenhum. Sim. Por isso, estou aqui conversando com você. Você assumiu essa responsabilidade, precisa cuidar do estabelecimento que E está é sob a sua importante essa questão responsabilidade. desse quando junta, né, esse mutirão, porque é feito um filtro, né, como a Patrícia Sim. falou. Cada caso é analisado de uma forma diferente. Apesar da lei ser mesmo para todos, a gente conhece, né, quem tá, de repente, de má fé e tá fazendo alguma coisa realmente para levando, né, com a barriga, outros que realmente não querem regularizar, mas por alguma pendência administrativa, alguma coisa não conseguem. Então, cada situação é olhada de uma forma especial, né, de acordo com o histórico da academia, como a Patrícia falou, às vezes ela está reiteradas vezes irregular, outra vez estava irregular, mas o histórico Tá dela faltando anterior isso estava aqui, ok, né? né? Uma Então, informação. isso. E aí a Então, gente por isso que é consegue sanar no mutirão. importante, de fato, esse olhar individual, né, para cada situação que a gente encontra. Tá faltando saber preencher o formulário, Pronto. por exemplo, né? É, isso. Estamos chegando ao fim desse bate-papo com informações valiosas e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para os profissionais que atuam de forma correta e para a população. Eu vou falar assim, porque é a questão de conscientização mesmo, né? Assim, que todo mundo não que está, né, em busca da atividade, de fato se certifique, porque não é um costume, apesar de ser algo muito sério, às vezes as pessoas não vão atrás de uma academia, vão se preocupar, será que aquele professor tem registro, não tem? Apenas vão, porque elas estão fazendo atividade, se sentindo bem, né? Então não importa, entre aspas, né, quem é que está ali, então é importante ela, de fato, se procurar, né, se certificar. Você vai ao médico com toda a certeza que aquela clínica é registrada, tem um CRM do médico lá no carimbo, e com o professor de educação física, um profissional, a gente não tem essa cultura, né, então é importante a população, de modo geral, se conscientizar disso, né, então sempre que for buscar alguma atividade, né, de condicionamento físico, preparação física, se certificar também que aquela pessoa ela é habilitada, né, junto ao conselho para poder dar essa garantia no serviço, né. Perfeito, perfeito. Isso tem tudo a ver com a saúde e a integridade da população, porque o CREF 5 ele é feito para a sociedade, para assegurar o bom atendimento da profissão de educação física junto à sociedade. Então é importante que a sociedade entenda isso, entenda o nosso papel também. É importante que todos entendam que o ato fiscalizatório, ele fiscaliza o exercício da profissão, para justamente acontecer o que a doutora Patrícia está falando, a garantia que a sociedade seja atendida por um profissional de educação física, que é o único que pode supervisionar o exercício físico. E quando a gente identifica um estabelecimento de saúde, como uma academia, sem profissional de educação física, que não segue o rito normal de se registrar, de fazer as coisas corretas, geralmente essa academia ela vai prestar um serviço de baixa qualidade. Geralmente ela incorre na concorrência desleal, ela cobra um preço inferior às demais, e aquilo prejudica todo o ecossistema das academias. Eu mesmo estava recentemente numa dessas blitzes e um dono de academia chegou: presidente, queria que você fiscalizasse a academia, que está aqui a 2 quarteirões, se eu dobrar à direita ali, vai chegar lá. E aconteceu exatamente o que eu estou falando para vocês. Uma academia sem profissional, equipamentos enferrujados. Eu não vou nem dizer que tinha um serviço, porque não tinha serviço, né? Mas uma péssima prestação de serviço, porque a academia é um serviço, e fazendo uma concorrência desleal. A metade do preço de uma academia regularizada, com profissionais. Então, não é justo que a sociedade pague por isso que o CREF existe. É para agir com equidade em todos os estabelecimentos de saúde. Então, nós existimos para fiscalizar,
para educar, para informar, para qualificar e para ser um CREF de todos. Renê, Paulo, Patrícia, nosso muito obrigado por compartilhar informações tão importantes. E você aí que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Se gostou, compartilha e nos ajude a espalhar conhecimento. Fica ligado, até a próxima. TV CREF 5, Comunicação em Movimento.